Capítulo 10. Ele a beijou 2 vezes. Os olhos de Suelen quase pularam para dentro da xícara de chá depois que lhe contei tudo o que havia acontecido entre mim e Leon. Fale baixo, sibilei, relanceando a porta aberta. Estávamos a sós na sala de jantar. Um dos empregados me informara que o café da manhã tinha sido servido mais cedo, pois papai estava com pressa para encontrar o advogado e acertar os detalhes do contrato do noivado. Pela janela, avistei Félix no jardim, tentando convencer Manteiga a se passar por um cavalo. Eu não fazia ideia de onde minha madrasta estava e queria permanecer assim. Ele me beijou apenas uma vez, expliquei baixinho. Ontem quase aconteceu de novo, mas o mordomo chegou bem a tempo. E como foi? Ela apoiou os cotovelos na toalha de linho branca, se inclinando para a frente, os olhos muito abertos e ansiosos. Foi... Soltei um suspiro. Perturbador, Suelen. Eu me senti flutuando? Fiz que sim. Aprumando a coluna, ela deu uma garfada em seus ovos mexidos, mas o garfo não lhe chegou à boca. Então vai mesmo seguir adiante com o casamento ou ir embora para a Espanha? Perguntou Tristonha. É minha única alternativa. Não tem relação alguma com o beijo, me adiantei, adicionando 2 colheres de açúcar ao chá. Se eu desistir do noivado, papai vai me mandar embora de casa, e dessa vez eu nem posso condená-lo. A cidade toda está falando sobre o que aconteceu na praia. Além disso, estou cansada de não saber o que vai acontecer comigo no dia seguinte, de não ter perspectiva. Já basta. Foi a vez de ela suspirar. Eu vou morrer de saudade, Tina. Eu também, tentei sorrir. Como eu iria dizer adeus a Suelen, a Félix, a todos. Espero que possa ir me visitar de vez em quando. Isso trouxe um pouco de animação ao seu pescoço. Ou, imagine só, nós 2 passeando pelas ruas de alguma cidade charmosa da Espanha, visitando museus, bibliotecas, talvez até assistindo a uma das famosas torturas. Saltitou na cadeira. Vai ser excitante. Acabei rindo. Suelen e seu otimismo sempre faziam o cenário parecer mais bonito e atraente. Eu realmente ia sentir falta dela. Fomos interrompidas instantes depois. O Sr. Romeu entrou na sala anunciando uma visita. Oh! Suelen limpou a boca no guardanapo e ficou de pé. Pensei que o Sr. Romanov viria um pouco mais tarde. Preciso pegar o chapéu. Aonde vocês vão? Cavalgar no parque. Examinou o traje verde escuro à procura de migalhas. O Sr. Romanov partilha comigo o amor pela cavalgada e se ofereceu para me acompanhar esta manhã. Então Dmitri estava mesmo decidido a ganhar a afeição da minha prima. Ela percebeu minha inquietação e revirou os olhos. Não precisa se preocupar, Tina. Ele me ofereceu companhia, não um anel de noivado. Só estou me divertindo um pouco. É bom ouvir um cavalheiro enaltecer as minhas qualidades, não as das cabras. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ela me soprou um beijo e saiu em disparada para a sala de visitas, quase trombando em Miranda. O Sr. Romeu escapuliu pela porta que levava aos fundos da casa antes que ela pudesse vê-lo. Eu teria feito o mesmo, se pudesse. Parece que a estadia da sua prima, na verdade, é uma caça ao marido, ela ironizou. Preferi fingir não ter ouvido e soprei a bebida quente antes de provar um gole. Minha madrasta ocupou a cabeceira da mesa e apertou os olhos enquanto se servia, como se a luz que vinha da janela a incomodasse. Ou talvez fosse todo
aquele dourado dos arabescos do papel de parede, que cintilava como se o sol estivesse no centro da sala. Eu a ignorei tanto quanto pude. E se havia uma coisa que Miranda detestava, era não ser notada. Então, começou se servindo de ovos mexidos. Todo aquele teatro sobre não se interessar por dinheiro e rejeitar o Sr. Nogueira era, na verdade, um plano para pescar um peixe maior. Quase me enganou, Valentina. Nem todo mundo vive para tramar planos e estratégias, Miranda. Beberiquei-me mais um gole. Foi por isso que exigiu que o Capitão Navas colocasse no contrato uma soma mensal para você? Imaginei que seria exigir muito do meu pai manter meus assuntos longe dos ouvidos dela. Só pedi que adicionasse uma cláusula que garanta o meu bem-estar, expliquei de má vontade. Apanhando uma fatia de bolo de laranja, ela a cobriu com uma generosa camada de manteiga antes de exibir os dentes. Ou seja, que lhe garanta uma vida boa. Foi inteligente de sua parte. E eu que pensei que você fosse uma tola sem ambição. Estava enganada a seu respeito. Você tem fibra, como eu. Pousei a xícara no pires com certo estardalhaço e a encarei. Eu prefiro ser comparada a uma minhoca a ter qualquer semelhança com você, Miranda. Sua boca se abriu, pronta para retrucar, mas o mordomo retornou, avisando sobre a chegada de uma nova visita. Miranda revirou os olhos. Por Deus, a esta hora? Não são nem 10 da manhã. Quem é a criatura inconveniente? Um cavalheiro chamado Alberto Almeida, disse o Sr. Romeu discretamente, realinhando a gravata. Eu me levantei tão depressa que a cadeira correu pelo piso de madeira encerado e colidiu contra a parede. O doutor Almeida está aqui? Perguntei, o coração aos pulos. O bom doutor era um antigo amigo da família. Não me recordava de nenhuma data importante em que o médico não estivesse presente, inclusive na mais devastadora delas. Ele e o doutor Lucas cuidaram de minha mãe em suas últimas horas, de aflição em decorrência do tifo, mas fora o velho amigo que me dera a terrível notícia de que mamãe perdera a batalha. Jamais me esquecerei da dor que vi em seu semblante pela morte da velha amiga, pela impotência diante da doença e também por partir meu coração. Não sei o que teria sido de mim sem seus cuidados depois disso, pois meu pai se fechou em uma espécie de bolha e me deixou do lado de fora. Elisa, o Dr. Lucas e o Dr. Almeida cuidaram de mim naquele período. Eu jamais seria capaz de agradecer-lhes por tudo o que fizeram, nem que vivesse 100 vidas. Antes que pudesse perceber o que fazia, já estava correndo até a sala. Um grito de alegria me escapou ao vislumbrar a figura esguia que examinava o ambiente com a testa franzida. Então ele me viu, e as marcas do tempo em seu semblante se aprofundaram conforme sorria. Sei que deveria ter feito uma mesura educada e o convidado para se sentar, mas não me contive e abracei o homem com fervor. Se soubesse que seria recebido com tanta animação, ele riu, um pouco constrangido, um pouco satisfeito, me segurando pelos cotovelos. Eu teria saído à sua procura antes, querida. Pois devia saber que sentiríamos a sua falta, doutor. Eu lhe escrevi algumas vezes, mas minhas cartas demoram muito a chegar à vila. Sim, eu soube. Não recebi nenhuma delas até a data da minha partida. Eu estava preocupado com a falta de notícias e decidi fazer uma visita. Seu rosto magro adquiriu um suave rosado. Espero que não me ache muito abelhudo. De maneira alguma. Tenho certeza de que papai vai ficar muito contente assim que souber que está aqui.
Ele me estudou brevemente, dessa vez não como um velho amigo, mas como o extraordinário profissional que era. Está tão magrinha, senhorita Valentina. Anda se alimentando direito? Sim, quando Miranda não me faz perder o apetite. Quase deixei escapar. Mas não pude deixar de me comover com sua preocupação. Após a morte da minha mãe, houve um período em que a comida e eu não éramos muito amigas. E o sono também. Na verdade, nada em mim parecia funcionar direito. Eu sentia náuseas, dores no peito, falta de ar, e isso o preocupou muito. Depois de um tempo, as coisas voltaram ao normal. Ou quase. A sensação de que alguma coisa comprimia meu peito ainda não tinha desaparecido, mesmo após tantos anos. Ele não pareceu convencido, percebi, e tinha a intenção de perguntar mais alguma coisa, mas foi impedido pela entrada de Miranda. Walter vai gostar muito de vê-lo, doutor. Ela foi dizendo naquele seu ar de enfado. Como vai? Muito bem. Espero que esteja gozando de boa saúde, Sr. Albuquerque. Um observador menos atento não teria notado a aflição que lhe embotou o olhar ao se referir a Miranda pelo nome que um dia e por tanto tempo pertenceu à minha mãe, mas eu notei. Mas algumas perguntas de cortesia foram trocadas enquanto eu o levava até o sofá. Pretende ficar para o casamento de Valentina? Miranda questionou, se sentando também. O médico me lançou um olhar espantado. Não sabia que estava noiva, minha querida, mas fico muito feliz em ouvir a novidade. Quem é o rapaz de sorte? Quando serão as bodas? O senhor não o conhece, falei sem graça, mas espero que possa ficar até a cerimônia. Eu adoraria que estivesse presente, doutor Almeida. Acontecerá Bem, não sei ainda. Não deve demorar, Miranda abriu seu leque. Algumas semanas, no máximo. As sobrancelhas levemente grisalhas se arquearam em assim tão cedo? Eu enrubesci, mas a voz do médico estava animada ao dizer, então eu ficarei. Não perderia seu casamento por nada. Obrigada, doutor. Miranda não ficou muito entusiasmada com a conversa e fez questão de enfatizar isso com suspiros aborrecidos enquanto eu ouvia, embevecida, o doutor Almeida contar com mais detalhes sobre meus amigos. O bom doutor discorria a respeito de Samuel, o menino que Elisa e Lucas adotaram, quando meu pai retornou e se deparou com o velho amigo. O reencontro dos dois foi repleto de abraços, exclamações exultantes e tapas nas costas. Até um champanhe foi aberto. Por um momento senti que eu voltara no tempo, para a época em que eu era feliz. Valentina, peço ao Sr. Romeu para providenciar mais um ingresso. Papai disse, sacudindo o amigo pelo ombro, o rosto corado de alegria. Alberto vai nos acompanhar à ópera esta noite. Vamos à ópera? Perguntei entusiasmada. Seu noivo insistiu, para celebrar a assinatura do contrato de noivado. Não sei ao certo como me senti com a novidade. Leon provavelmente apenas desempenhava seu papel de noivo, mas... Soube ainda agora desta feliz notícia, comentou o doutor Almeida, deixando sua taça vazia sobre a mesa de centro. Quem é este rapaz de sorte, Walter? Valentina não quis me contar. Um espanhol muito rico, Alberto. Valentina, ainda que com algum atraso, tirou a grande sorte, depois de quase me causar um ataque cardíaco. Ele alisou o bigode, me fitando de esguelha. Eu os flagrei. É melhor eu procurar o Sr. Romeu. Fiquei de pé e fiz uma apressada reverência antes de praticamente sair correndo atrás do mordomo. E de Edith, já que eu iria precisar de um vestido para a ópera. E, exceto se roupas novas tivessem brotado magicamente no meu guarda-roupa, não tinha mais nenhum vestido em bom estado. A menos por aquele azul turquesa, pensei, atravessando a casa, o que eu usei no baile de noivado de Ian e Sofia, e que não me servia mais. A camareira de Miranda e eu poderíamos conseguir apertá-lo a tempo.
É isso que está me deixando ansiosa. Tentei me convencer. Não ter o traje adequado para aquela noite não tinha relação alguma com reencontrar meu noivo e passar algumas horas com ele. Nenhuma mesmo. Será que Leão gostava de azul? A sinfonia de risos e conversas altas ecoava nas paredes do salão nobre, onde as pessoas se refugiavam do calor abafado do teatro, aproveitando o intervalo para se refrescar com taças de vinho, com champanhe e ponche. Estava tão lotado naquela noite que mal pude admirar a beleza neoclássica da construção, os arabescos nas paredes, o desenho do piso de mármore. A larga sacada também estava ocupada por uma das dezenas de portas laterais. Avistei Leon acompanhando de Pedro e de um jeito que eu não conhecia. Avistei Leon acompanhado de Pedro e de um sujeito que eu não conhecia. Eu me virei para a mesa de bebidas e apanhei 2 taças de vinho branco, entregando uma delas à minha amiga, só então percebendo que ela me encarava boquiaberta. Ele viu as suas roupas debaixo, sussurrou Nájila, ao terminar de ouvir o relato do que tinha acontecido nos últimos 2 dias. E depois a beijou. Uma dama acompanhada de um cavalheiro de barba longa bebericava seu champanhe, logo ao lado, e nos estudou com curiosidade. Sorri sem graça para ela, enroscando o braço no da minha amiga, em estado de choque, e a levei para perto de uma das portas. Não foi bem assim, me apressei a explicar em voz baixa. Ele me beijou e só depois viu minha lingerie. E ainda fica pior, Nájila. Eu gostei do beijo. É uma tragédia. Eu sabia que tinha alguma coisa errada nesse noivado repentino. Tomou um gole de sua bebida. Mas um beijo não pode ser considerado uma tragédia. Nesse caso é. Soltei um suspiro desolado. Ele me disse que existe uma atração irresistível entre nós. Uma de suas sobrancelhas se arqueou, fazendo-a repuxar o cantinho da boca. E existe, Valentina? Eu, espiando pelos vidros da porta, contemplei o espanhol perto da balustrada, parecendo muito sofisticado em seu traje de gala negro, mesmo que os cabelos estivessem indomados e a gravata desalinhada, como sempre. Meu estômago deu uma daquelas cambalhotas. Não tenho muita experiência neste assunto, mas acho que ele pode ter razão. Você acha? Ela riu. Como posso ter certeza se não tenho ideia de que deveria sentir? Abri os braços, ansiosa, e quase derramei o vinho na saia. O que acontece com você quando está perto dele? Ela subiu a manga do meu vestido, que teimava em escorregar pelo ombro. Não houve tempo para apertá-la. O corpete me tomara a tarde toda. Bem, meu coração perde o compasso e minhas mãos ficam muito suadas. E quando ele me olha, é um arrepio que não cessa. Minha boca fica seca e meu estômago se contorce todo, como se estivesse tentando virar do avesso. Eu sou uma daquelas mulheres, não sou? Perguntei quase aos prantos. Rindo de leve, ela colocou a mão enluvada em meu braço. Creio que ficará assombrada ao saber que eu também gosto muito dos beijos de Pedro. Também foi um choque para mim quando descobri que uma esposa podia apreciar coisas que supostamente só deveriam interessar amantes. Nossas mães não foram muito honestas conosco. Verdade? Perguntei ansiosa. Sim, sinto todas essas coisas que você descreveu. Você não está um pouco atraída pelo seu noivo. Está perdidamente atraída, Valentina. Não! Levei a mão à garganta. O toque gelado da luva de cetim abrandando a quentura em minha pele. Não pode ser verdade. Se eu me senti atraída por Leon, então...
havia uma chance de que em pouco tempo pudesse vir a gostar dele, como aconteceu com Nájila e Pedro. A diferença era que Pedro amava Nájila, ao passo que Leon se casaria comigo por culpa de um crustáceo. Oh, céus! Eu jamais flagrava... Oh, céus! Eu jamais flagrava rindo daquele seu jeito espontâneo. Começava a desconfiar de que sua falta de modos, na verdade, era excesso de franqueza. Se eu passasse a gostar dele, o que seria de mim depois do casamento, sozinha e esquecida em algum canto da Espanha? Como posso impedir que isso continue? Eu quis saber aflita. Não pode, essa é a graça. Mas eu não achava nem um pouco engraçado. Eu não podia ser tão tola a ponto de entregar meu coração a Leon ou a qualquer outro. Esvaziei minha taça tensa e capturei um vislumbre de Suelen do outro lado do salão, ouvindo Dmitri com muita atenção. Nájila pareceu vê-los no mesmo instante. O senhor Romanov procurou Pedro essa tarde e fez uma proposta, contou. Parece que está interessado em entrar no ramo do tabaco. Pedro não decidiu nada ainda. Queria ouvir o capitão Navas. Deve ser o que tanto discutem agora. Estou preocupada, Nájila. Quando deixei a vila, a situação do senhor Romanov não era das mais favoráveis. Talvez alguma coisa tenha acontecido nestes últimos meses, se ele tem dinheiro suficiente para investir em um novo negócio. Estudei minha prima, as bochechas coradas e o minúsculo sorriso satisfeito que não deixava seu rosto. Suelen garante que está apenas se divertindo, mas... O que fazem aqui escondidas? Sobressaltada, dei um pulo para trás, trombando em alguém. Leon, percebi, antes mesmo de me virar. O arrepio que eriçou minha pele não deixava dúvidas. Me deixe adivinhar, falou perto do meu ouvido, sua mão se encaixando na curva da minha coluna como se fosse a coisa mais natural do mundo. Viu uma terrível e absolutamente assustadora lagartixa? Na verdade, um animal um pouco maior. Arquei uma das sobrancelhas e ele riu. Até que enfim, Pedro, Nájila disse ao marido. Pensei que fosse passar a noite toda discutindo negócios. Minha reunião com Navas já terminou, Pedro respondeu. As chamas da lanterna deixando seu cabelo claro com um suave reflexo avermelhado. E fico feliz em anunciar que, além de conselhos profissionais, finalmente consegui convencer Navas a colocar a La Galatea em ação. Ele prometeu nos levar a um passeio pela costa na semana que vem. Minha amiga franziu a testa. Pensei que fôssemos visitar sua mãe na semana que vem. Ah, é verdade. Ele deu um tapinha na testa. Esqueci desse detalhe quando sugeri o passeio. Bom, vou escrever a ela e avisar que vamos nos atrasar. Faz semanas que quero experimentar do que aquela belezinha é capaz. O La Galatea é um dos melhores barcos já construídos. Ao menos o Navas se gaba disso. Meu noivo revirou os olhos. Eu não me gabo, apenas digo a verdade. E, dirigindo-se a mim, já esteve em um barco? Não. Excelente. Seus lábios se esticaram em um sorriso tão perfeito que até sua cicatriz pareceu se envergonhar da interferência e desapareceu momentaneamente. Assim conhecerá logo o que existe de melhor. Ah, quanta sorte! Passar a tarde presa em um barco com Leon. Como raios eu ia fazer a atração entre nós diminuir desse jeito? Lendo erroneamente minha expressão, ele se apressou. Claro que seu pai também estará convidado. Ah, não que mudasse muita coisa. A menos que eu não saísse de perto do meu pai, o que era improvável, pois Miranda raramente se afastava dele.
Minha amiga, por outro lado, entendeu o que se passava em minha cabeça e escondeu o sorriso, levando a taça à boca. Então percebeu que estava vazia. Ainda estou com sede, disse ao marido. Poderíamos pegar um pouco de ponche antes de o segundo ato começar? Mas é claro, meu amor. Com licença. Navas, senhorita Valentina, fez um cumprimento galante. Leon e eu observamos os dois se afastarem, as cabeças quase unidas, enquanto sussurravam um para o outro. Então fiquei muito consciente do homem que ainda mantinha a mão em minhas costas, sensível até o deslocamento do ar ao nosso redor. Gostaria de mais uma bebida? Ele ofereceu, educado. Não. Eu já tinha tomado algumas taças de ponche antes do espetáculo. Se eu bebesse mais alguma coisa, teria que visitar a sala das senhoras e não estava disposta a isso. Creio que o intervalo já vai terminar. Vou acompanhá-la até a cabine, então. Me ofereceu o braço. Não pude deixar de notar que dezenas de rostos femininos se voltaram para meu acompanhante enquanto atravessávamos o salão nobre. Devia ser assim por onde ele passava, não? Em cada porto, em cada cidade, o encanto de Leon não tinha efeito apenas sobre mim. Soltei um suspiro. Ele interpretou meu desânimo de outra maneira. O espetáculo a deixou entediada? Ele quis saber, me guiando pelo corredor em direção ao balcão dos Torres, com a adição de Dimitri e do Dr. Almeida. O nosso camarote ficou mais cheio. Não, estou gostando muito. E se não soubesse que esta ópera está em cartaz há certo tempo, suspeitaria de que você tem alguma coisa a ver com ela. Na peça, a dama apaixonada pelo pirata se viu forçada a casar com o inimigo do amado, já que pensava que o corsário houvesse morrido em um naufrágio. Mas ele retornou, se escondendo no castelo. A pobre Imogene, agora casada, mãe de um menino, só pôde lamentar seu próprio destino, com muitas diferenças, claro. O fato dela ser incapaz de resistir ao pirata me fez lembrar de Leon. Sua expressão ofendida quase me fez rir. Sinto desapontá-la, mas não conheço Vincenzo Bellini e posso afirmar que Il Pirata não foi inspirado em mim. Eu nunca seria um bom saqueador. Me disseram que sou barulhento demais. Revirou os olhos. E dessa vez acabei rindo. Chegamos ao balcão antes de nossos amigos. Leon indicou a cadeira da ponta, o melhor lugar para assistir à apresentação. Esperou que eu me acomodasse para ocupar o assento ao meu lado. Seu pai e eu acertamos tudo esta tarde, contou ele, me oferecendo o binóculo. Depois fui até a igreja e consegui agendar nosso casamento para 9 de outubro. Espero que não se importe de não ter sido consultada. Eu mesmo não escolhi. Era a única data disponível. Dia 9? Mas é daqui a 3 semanas, Capitão Navas, ofeguei. Meu nome é Leon. Acho que passou da hora de acabarmos com as formalidades. E 3 semanas é o tempo que teremos para nos conhecer um pouco melhor. Sei algumas coisas sobre você até agora. Tem medo de animais rastejantes, adora os quadros, adora os de 4 patas, frezes e vinho. Não come muito, tem uma inteligência acima da média. Sua cor favorita é azul. Ele contemplou meu vestido, então olhou no fundo dos meus olhos. Recentemente se tornou a minha também. Minhas bochechas começaram a esquentar. Ah, riu baixinho. Também enrubesce com a mesma facilidade com que fica irritada comigo. Agora me conte o que eu ainda não sei. Como o quê? Ele encolheu os ombros. Tudo. Seu livro favorito, a comida de que mais gosta, a sua estação preferida,
suas opiniões políticas, se acredita em lendas marinhas. Um ponto muito importante para mim, brincou com uma piscadela. Não tive tempo de responder a nenhuma de suas perguntas, pois Nájila e Pedro retornaram e a cortina no palco subiu. O camarote não era muito espaçoso, de modo que Leon teve que chegar um pouco mais perto para que nossos amigos se acomodassem ao seu lado. Seu joelho se escondeu por entre as dobras da minha saia, pressionando minha coxa. Foi impossível conseguir me concentrar por um longo tempo. Ele, no entanto, não parecia ter o mesmo problema, atento ao palco. Tentei copiá-lo e, depois de algumas tentativas, acabei conseguindo dar ao espetáculo a atenção que ele merecia. Oh, não! Arfei, vendo o pirata apaixonado duelar com o marido enciumado. O corsário venceu, ao menos o duelo, pois foi preso, levado a julgamento e condenado à morte. Uma mão larga e quente descansou sobre a minha. Ergui o rosto para Leon. Não chore, fez com os lábios. Não vou. Rindo baixinho, ele puxou um lenço do bolso do paletó e delicadamente o pressionou contra minha bochecha úmida. A abotoadura dourada em seu punho refletiu as chamas das lanternas penduradas às nossas costas, dando a impressão de que a flor de lis em relevo fulgurava. O gesto foi tão natural que não pareceu impróprio, tampouco errado. Não se preocupe, sussurrou, muito concentrado no que fazia. Eles ficarão bem. Precisam encenar o espetáculo novamente amanhã. Foi a minha vez de rir. Não estrague a magia, capitão. Dando risada, Leon terminou de secar minhas lágrimas e examinou cada traço do meu rosto com atenção. Vai ficar bem? Por um instante, tive a impressão de que ele não perguntava sobre o espetáculo. A preocupação que vi nublar sua expressão me tocou profundamente, e não fui capaz de lhe dar uma resposta atrevida, apenas a verdade. Acho que vou, se você continuar por perto. Uma centelha de emoção atravessou seu semblante, mas não fui rápida o bastante para decifrá-la, já que ele subitamente pareceu interessado no que acontecia no palco. Entretanto, o canto de sua boca apontava para cima, a mão permanecendo sobre a minha. Isso é bom, disse, olhando para a frente, porque eu não tenho intenção de ir para qualquer lugar longe de você, Sirena. De novo, parecia que não falávamos sobre a peça. Uma quentura gostosa começou a se espalhar pelo meu peito, aliviando aquela pressão que me acompanhava fazia anos. Eu me inclinei um pouquinho mais para perto dele. Essa palavra por acaso significa moça irritante em espanhol, não é? Sussurrei. Ah, sim, assentiu com firmeza, lutando contra um riso. É exatamente isso, Miss Sirena. Leon continuou atento ao espetáculo, mas seu joelho permaneceu comprimindo minha perna. A mão ainda cobrindo a minha, mesmo com nossas luvas, eu sentia o calor de seu toque. Eu gostaria de pedir que ele recuasse. Era mais seguro para mim. Em vez disso, entrelacei os dedos aos dele quando o pirata assumiu seu lugar sobre o cadafalso. Leon não disse nada, apenas seguiu prestando atenção à peça, mas seu polegar começou a traçar pequenos círculos no dorso da minha mão, uma promessa silenciosa de que passaríamos por aquela experiência juntos, como se desejasse fazer eu me sentir melhor, e ele fez. Naquele precioso instante, senti que talvez minha vida pudesse sofrer uma guinada e que o futuro poderia ser muito mais ensolarado do que eu imaginava. Eu nunca estivera mais enganada.